André Struckel, eu sou diretora de licenciamento ambiental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas. Eu vou ler o regulamento da audiência, o Carlos vai me auxiliar passando o teor para vocês na tela e depois a gente já acompanha a mesa para início dos trabalhos. Bom, vamos lá. Regulamento da audiência. Dispõe sobre os procedimentos da audiência pública para apresentação e leitura comunitária da minuta do projeto que altera a Lei Complementar 207/18 e define os parâmetros ambientais específicos para parte da macrozona de desenvolvimento ordenado, a ser realizada pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no dia 31 de julho de 2023, com início às 18h30 e término às 21 horas no Paço Municipal, no Salão Vermelho, localizado na Avenida Cheta, número 200, Centro, Campinas, São Paulo. Objetivo: visando promover o amplo debate entre a comunidade e todos os segmentos da sociedade civil sobre as questões relevantes relacionadas aos parâmetros ambientais para a parte da macrozona de desenvolvimento ordenado em Campinas, bem como para privilegiar os princípios administrativos, a transparência e publicidade dos atos administrativos, participação social e eficiência da gestão em premissas ambientais relacionadas aos comandos constitucionais e legais relacionados às políticas e planos ambientais vigentes, a presente audiência no âmbito municipal visa a coitiva da população e das entidades organizadas da sociedade divulgar, coletar informações, críticas e sugestões e outros elementos que viabilizem o aperfeiçoamento da minuta de projeto de lei referente a esse tema nos termos abaixo regulados. Regulamento da audiência, título 1, disposições preliminares. A audiência será promovida pela Secretaria Municipal do Verde, sendo responsável pela sua organização o gabinete da mesma secretaria por meio de seus respectivos servidores. Artigo 2º. A audiência realizar-se-á com a finalidade de obter dados, subsídios, informações, sugestões ou críticas concernentes à minuta de projeto de lei que altera a Lei Complementar número 207/2018 e define os parâmetros ambientais para a parte da macrozona de desenvolvimento ordenado em Campinas, de forma a contribuir para a sua consecução com vistas ao princípio da participação comunitária. A audiência ocorrerá no dia 31 de julho de 2023, das 18h30 às 21 horas, no Salão Vermelho. Artigo 4º. A audiência será realizada com exposição da equipe técnica da SVDS, a Secretaria do Verde, seguida de debates orais na forma de disciplina desse regimento, sendo facultada a apresentação de perguntas escritas e manifestações orais. Serão convidados a participar da audiência os poderes públicos, a sociedade civil, conselhos municipais afetos à temática, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento das questões debatidas e as entidades representativas da sociedade de setores interessados nas áreas objeto da presente audiência. Artigo 6º. A audiência será divulgada previamente em Diário Oficial do Município por meio de 3 publicações consecutivas na página da Prefeitura na internet, sendo enviadas matérias para os órgãos de imprensa possam divulgá-las à população. Artigo 7º. Caberá à Secretaria do Verde, na condição de presidente da audiência, a condução dos trabalhos, dos debates, nos termos definidos nesse regimento. Serão prerrogativas do presidente da audiência: primeiro, designar um secretário de mesa para que auxilie nos trabalhos, bem como para que promova a condução dos trabalhos e dos debates. 2, realizar uma apresentação de objetivos e regras de funcionamento da audiência, ordenando o curso dos debates. Terceiro, convidar para participar da mesa ou conceder a palavra a qualquer momento aos servidores ou expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer temas técnicos. 4, modificar a ordem das exposições por razões de melhor organização. 5, exigir em qualquer etapa do procedimento a unificação das exposições das partes com interesses em comum e, em caso de divergência entre elas, decidir a respeito do responsável pela exposição. 6, decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais, com objetivo em debate e aceitação ou não de participantes não inscritos nos termos desse regulamento, em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o direito de livre manifestação das pessoas, visando evitar a evasão do tema em questão. 7, organizar os pedidos de réplica. 8, dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação, postergação da audiência, bem como sua reabertura ou continuação, quando repute conveniente de ofício ou pedido de alguns participantes. Ampliar excepcionalmente o tempo das exposições quando considere necessário e útil,
autorizar a transmissão radiofônica ou televisiva da audiência, declarar o fim da audiência pública. 12. Delegar a função de presidência sob seu critério de conveniência e oportunidade. São deveres do presidente: garantir a palavra a todos os participantes inscritos, assim como os expositores técnicos convidados. 2. Manter sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre a opinião ou propostas apresentadas pelos partícipes. Título 2 da reeleição da audiência, capítulo 1 do procedimento. Artigo 8º, a audiência será ter os trabalhos iniciados com a composição da mesa. Parágrafo único, serão integrantes da mesa os convidados previamente ou representantes indicados e outra autoridade eleita pela presidência da mesa. Artigo 9º, a audiência será realizada em período dividido pelas seguintes etapas. Primeiro, exposição dos fundamentos e principais destaques do tema. Segundo, oitiva dos presentes para manifestação. 3, debates. 4, conclusão dos trabalhos. Artigo 10. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com abertura formal da audiência, com breve explicação das normas que o regerão e demais informações necessárias e úteis para a condução dos trabalhos. Após a exposição do presidente, será dada a palavra aos demais componentes da mesa, com tempo máximo de 5 minutos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto quando necessário. Os componentes da mesa poderão delegar seus respectivos tempos à exposição de alguns dos colegas. Parágrafo 2º. Após será dada a palavra aos técnicos convidados que poderão expor seus temas durante o tempo máximo de 20 minutos, prorrogáveis mediante autorização do presidente, se necessário. Parágrafo 3º. Será dada a palavra, em continuação aos presentes para a manifestação, seguindo a ordem de inscrição, segmentando em grupos de no máximo 5 inscritos, com tempo máximo para cada participante de 3 minutos, podendo ser ampliado pelo presidente quando necessário ao esclarecimento do assunto. Na sequência, o presidente facultará a palavra aos membros da mesa ou técnicos convidados para responder ao questionamento. Parágrafo 5º. Na sequência, o presidente organizará os pedidos de réplica aos presentes em relação às manifestações, com tempo máximo de manifestação de 3 minutos, podendo ser ampliado pelo presidente para melhor exposição do assunto quando necessário. Parágrafo 6º. Os participantes poderão inscrever-se mais de uma vez, sempre com o mesmo tempo fixado no parágrafo 3º, para a sua manifestação. Parágrafo 7º. Concluídas as exposições e manifestações, o presidente dará por concluída a audiência. Parágrafo 8º. Ao final dos trabalhos, a ata será subscrita pelo secretário da mesa, sendo o presidente responsável pela sua divulgação e publicidade, tornando-a disponível no site da Prefeitura em até 15 dias após a realização da audiência. Capítulo 2 da publicidade. Ao edital de convocação será conferida ampla publicidade, a facultados organizadores convidar especialistas, pesquisadores, técnicos, associações com notória atuação na área, representações profissionais, assim como empresas associadas ou entidades civis, observada a pertinente temática para comparecerem na qualidade de convidados. Artigo 12. A audiência terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de realização. Parágrafo único. Serão permitidas filmagens, gravações e outras formas de registro, desde que autorizados pelo presidente, em razão das limitações do espaço físico onde se realizará o evento. Disposições finais. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no evento ou em decorrência desse terão a finalidade de informar a atuação da administração pública, contribuir para a observância do princípio de eficiência e assegurar a participação popular na forma da lei, na condição de interesse ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Campinas, 26 de junho de 2023, Rogério Menezes, secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, lido o regulamento, nós vamos compor a mesa. Desde já, então, eu chamo o presidente, o secretário do Verde, Rogério Menezes, por gentileza, secretário. Também chamo a diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, Ângela Guiral. Também chamo técnico, o engenheiro e assessor do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, engenheiro Geraldo Neto. E desde já anuncio também as presenças da vereadora Mariana Conte, do vereador Paulo Gaspar, da vereadora Guida Calisto e também do vereador Paulo Bufo, no qual eu cumprimento a todos. E, por finalização, não sei se teria lugar na mesa, eu vou pedir, se for possível, ter uma cadeira extra, representação da Secretaria de Assuntos de Justiça, Dr. Rafael, por gentileza. Dr. Rafael. Então, desde já damos início à audiência e já passo a palavra, então, para o secretário do Verde, Rogério Menezes. Boa noite, secretário.
Muito boa noite a todos e a todas. Cumprimentar inicialmente aqui a nossa mesa, né? E cumprindo o regulamento, desde já, designar a presidente da mesa para a fase técnica de condução dos trabalhos, a doutora Andréa Struckel, diretora do Departamento de Licenciamento Ambiental da Secretaria do Verde, e também designar como secretário da mesa, para fins de elaboração de ata e registros de documentação, o nosso Carlos Grégio, aqui da Secretaria do Verde. Também agradecer ao representante da Secretaria de Justiça, muito obrigado pela presença, representando então o nosso secretário de Justiça. Esclarecer previamente, depois de cumprimentar aí a todos e a todas, os objetivos dessa audiência. Primeiramente, né, esclarecer que o foco, né, do objeto da audiência pública, ela é a minuta do PLC 207, de alteração do PLC, a Lei Complementar 207 de 2018, estabelece os parâmetros ambientais para a macrozona de desenvolvimento ordenado. E que a audiência pública sobre aspectos urbanísticos da alteração da referida lei foi realizada em 14/2/2023, no período da tarde, pela Secretaria de Urbanismo. Então, o que a Secretaria do Verde está propondo como minuta é justamente para inserir parâmetros mais restritivos do que aqueles da área atual urbana da cidade, para a região do desenvolvimento ordenado. Então, para ficar claro, o que está em discussão aqui hoje é avançar em parâmetros mais restritivos, mais protetores ao meio ambiente e que não existem na lei do desenvolvimento ordenado. Então, nós estamos inserindo tais parâmetros para que fique muito mais rígido a área de desenvolvimento ordenado em relação à proteção do meio ambiente do que os parâmetros atuais para a área urbana. Feito esse esclarecimento, a área de abrangência dessa audiência pública, a Zona de Desenvolvimento Ordenado, não inclui a área do PIDES. Então, os parâmetros na região do PIDES não estão incluídos na área de abrangência, porque eles não estão na Zona de Desenvolvimento Ordenado. Então, não há uma discussão aqui específica do PIDES. A audiência pública sobre o PIDES está convocada, será realizada em 26/8/23, às 14h30, no auditório do Centro de Convenções da Unicamp, portanto, no dia 26/8/2023, às 14h30. Nessa fala inicial, a gente já saudou aí os senhores vereadores presentes, sintam-se todos cumprimentados. Mas reforço aqui, já que me informaram aqui para a gente não errar, a vereadora Mariana Conte presente, o vereador Paulo Gaspar, vereadora Guida Calisto, o vereador Paulo Búfalo. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas contribuições que com certeza darão na presente audiência pública. Passo a palavra aqui, devolvo a palavra aqui para a nossa agora empossada aí, presidente dos trabalhos, Andréa, para dar o próximo passo aí no trabalho, né? Eu acho que é a apresentação técnica, né? Muito obrigado por enquanto. Obrigada, secretário. Algum membro da mesa gostaria de fazer uso da palavra? Não, então já passamos então para a seguinte etapa, que é a exposição dos fundamentos e principais destaques do tema. Então eu peço a gentileza para o Geraldo Neto, então proceder à apresentação técnica. Enquanto o Geraldo aí se posiciona, eu solicito que todos os presentes desliguem seus celulares, por gentileza, ou deixem no modo silencioso o avião, como preferirem,
para todos poderem aí, ouvir adequadamente. Boa noite a todos. Eu sou Geraldo, engenheiro ambiental aqui da Secretaria do Verde. Estou na prefeitura há 11 anos. Eu vou apresentar então a proposta dos parâmetros ambientais específicos para alteração da 207. A apresentação está dividida em duas etapas. A primeira, a gente apresenta para vocês os subsídios ambientais, né, que embasou a proposta da minuta, elementos ambientais, estudos, diretrizes, planos a nível estadual, regional e municipal. E depois a gente entra específico em cada um dos artigos e parágrafos da proposta de parâmetro específico. Pode passar. O primeiro ponto importante é, então, a região, né, a zona ou o território que a gente está discutindo, que é a macrozona de desenvolvimento ordenado, na parte da expansão urbana, que é essa região em cinza, ok? Tem que deixar claro que a gente não está discutindo nenhum parâmetro para as unidades de conservação. Para a APA de Campinas, está em amarelo, não entra, né? Nem para a APA Campo Grande, nem para as outras unidades de conservação. Então, esses parâmetros é só, né, para a macrozona de desenvolvimento ordenado, né, aonde atinge a expansão urbana prevista na 207. Pode passar. Como subsídios ambientais, planos, estudos, diretrizes. Então, a gente traz um pouquinho dos estudos estaduais, o ZE de São Paulo, né, o Zoneamento Ecológico Econômico de São Paulo, instrumento de planejamento e gestão do território. Também trazemos a nível regional o PDUI, da região metropolitana de Campinas, nosso plano de desenvolvimento urbano integrado, aqui para a região metropolitana de Campinas, que também tem diretrizes ambientais para essa região. E depois a gente fala um pouco de estudos ambientais locais, né, do município de Campinas, como o Plano Municipal do Verde, Plano Municipal de Recursos Hídricos, todos lá de 2016 e revisados agora em 2022. Também o PLAC, né, o nosso Plano Local de Ação Climática, que começou a ser desenvolvido esse ano. Os estudos do IPT para as planícies de inundação aqui de Campinas, principalmente da região do Capivari, da bacia do rio Capivari. E, por fim, alguns estudos de parceiros, como o WRI, que fez um estudo para a aplicação de soluções baseadas na natureza aqui em Campinas. E, é claro, todos amarrados e embasados no plano diretor e na nossa política municipal de meio ambiente. Então, entrando um pouco específico no zoneamento ecológico econômico, né, aprovado no finalzinho do ano passado, ele traz uma plataforma integrada de informações temáticas e ambientais, a Rede São Paulo, né, com diversas informações que todos podem estar acessando. Pode passar mais um, Vitor? E ele divide, como o próprio nome diz, o estado de São Paulo em 9 zonas, né? A região de Campinas é a 5, né, que está em rosinha ali. Esse estudo também define 5 indicadores, né? Salvaguarda da biodiversidade, resiliência à mudança climática, segurança hídrica, economia competitiva e sustentável e redução das desigualdades regionais. O estudo traz para a região de Campinas uma atenção, uma criticidade em 3 desses indicadores, né? A questão da proteção da biodiversidade, a segurança hídrica e também a resiliência às mudanças climáticas. Pode passar? De forma mais específica, em 3 eixos temáticos que a gente considerou bastante para levantar esses parâmetros ambientais para essa zona de expansão, está na temática, né, no eixo de unidades de conservação em áreas protegidas, ampliar a rede de conservação, de unidades de conservação, apoiando criação e implementação de UCs e corredores ecológicos, inclusive em áreas urbanas.
Na parte de flora e fauna, implantar projetos e ações que aumentam a conectividade da paisagem com manejo de fragmentos de vegetação nativa, ampliar áreas verdes permeáveis urbanas, adotar alternativas que minimizem fragmentação de vegetação nativa e priorize formação de corredor ecológico no planejamento e nas implantações de novos empreendimentos, e fomentar e implementar medidas para minimizar acidentes com a fauna, inclusive com construção de passagem de fauna ou barreiras de contenção. E, por fim, na temática de qualidade de água, incentivar a permeabilidade do solo nas áreas urbanas por meio de projetos públicos e privados e instrumentos de planejamento, uso e ocupação do solo, como plano diretor municipal, lei de parcelamento, uso e ocupação do solo e código de obras municipais, que é justamente o que a gente está fazendo hoje, né? Então, trazendo esses elementos para uma lei de uso e ocupação do solo. Pode passar. Agora, entrando numa esfera mais próxima de Campinas, regional, aqui do PDUI, da região metropolitana de Campinas. Pode passar. O PDUI traz diversas áreas estratégicas e temáticas estratégicas para a região metropolitana de Campinas, e a gente traz aqui 2 elementos importantes que a gente está considerando, então, nessa proposta de minuta. Áreas estratégicas para proteção de mananciais, né, que incide diversas áreas em Campinas, e o Plano de Recursos Hídricos traz também essas áreas estratégicas, e as áreas para conexão ambiental, né, implementação de corredores ecológicos, né, tanto no âmbito do Reconecta, que já é discutido há longo tempo, quanto no âmbito municipal também. Pode passar? Isso, a gente deixa o link na apresentação. O PDUI ainda não foi aprovado, né? Diferentemente do zoneamento ecológico econômico, que em dezembro do ano passado foi aprovado, o PDUI já finalizou todas as audiências públicas, os cadernos já estão disponíveis, mas ainda não foi aprovado por nenhum instrumento legal. Vindo para Campinas, além do plano diretor de 2018, a gente tem a nossa política municipal de meio ambiente, a política de mudanças climáticas, né, juntamente com diversos planos, como é o caso do plano de recursos hídricos, o plano do verde, o estudo do IPT, que eu já tinha comentado, e também a estratégia municipal multiescalar para a adoção de soluções baseadas por natureza, desenvolvida pelo WRI, parceiro também da Secretaria do Verde. Pode passar. E aqui, de forma bem rápida, a gente traz alguns mapas importantes, né, para ilustrar e que foram considerados nessa proposta de minuta, né. Primeiro, uma noção, né, da quantidade de nascentes, né, e cursos hídricos incidentes nessa região. Foco, então, dessa audiência, que é a macrozona de desenvolvimento ordenado na expansão urbana, né. Pode passar. Esse é um mapa do plano de recursos hídricos. Esse segundo mapa também é do plano de recursos hídricos. Ele traz 4 áreas estratégicas para a gestão dos recursos hídricos. As mais importantes são as áreas de proteção de manancial. Campinas, então, tem 2 tipos de proteção de mananciais. As áreas que estão em azul, Rio Capivari e Rio Atibaia, né? Essas áreas são maiores, elas estão apagadas nas áreas que não entram na macrozona de desenvolvimento ordenado, né, na zona de expansão. Então, são áreas que estão antes da captação da Sanasa para abastecimento público de Campinas, tanto no Rio Atibaia quanto no Rio Capivari. Então, todas as ações nessas áreas vão contribuir para melhorar as ações ambientais, ações de manejo e controle para melhorar a qualidade de água antes da captação. Temos uma área de proteção de manancial de Indaiatuba, essa parte rosa aqui embaixo, na divisa com Indaiatuba. Desde 1980 existe um inquérito civil que a prefeitura, o município de Campinas é proibido de lançar esgoto, mesmo que tratado, nos mananciais que
desaguam no rio Capivari-Mirim, por ser um manancial de abastecimento do município de Indaiatuba. Então, também é uma região de proteção ambiental específica de manancial que foi criada no Plano de Recursos Hídricos. E tem mais duas, a verde, que são áreas de produção de água. Então, o estudo do Plano de Recursos Hídricos identificou uma quantidade muito grande de nascentes e cursos d'água nessas regiões. Então, são área prioritária para preservação, para produção de água. A APA está apagadinha porque não entra nessa área, mas é onde tem mais, praticamente toda a APA, ela está ou verde ou azul, a parte de baixo ali, próximo ao Atibaia, né? Mas também no Capivari a gente tem uma região dessa também de produção de água, e a bacia do Quilombo, que está em roxo, né? O Ribeirão Quilombo é um manancial estratégico regional, né? Ele nasce, a cabeceira dele está totalmente inserida em Campinas, as nascentes do Ribeirão Quilombo, e ele passa por 5 municípios até desaguar no rio Piracicaba. Pode passar? Ainda no Plano de Recursos Hídricos, um mapa de fragilidade natural ou hídrica, que a gente chama, né? Ele indica a fragilidade, a suscetibilidade à erosão, né? Então, o que ele envolve, né? Ele envolve a declividade, ele envolve o tipo de solo, a existência das áreas de preservação permanente, das APPs e das planícies de inundação. Quanto mais escuro, indo para o marronzinho, mais crítica é essa fragilidade do solo, então é mais facilitado o processo erosivo e assoreamento do curso d'água. Pode passar? E aí a gente já entra no último mapa, que é do Plano Municipal do Verde, que ele é um mapa síntese, né? Ele integra praticamente todos esses elementos que eu já trouxe para vocês, juntamente com uma análise, né? Então é um mapa de áreas prioritárias para recuperação, para ser recuperada. Então ele soma, por exemplo, as nossas APPs, né, áreas de preservação permanente, que estão degradadas, né? Ele junta as áreas de mananciais, que são mais importantes, áreas com corredores ecológicos, né? As APPs que têm ocupação irregular, por exemplo, além de distâncias de fragmentos, né? Então tem todo um estudo, e esse mapa ele é importante porque praticamente é ele que vai embasar a nossa proposta de aumentar a permeabilidade do solo para essa macrozona de desenvolvimento ordenado. Pode passar? Bom, primeira parte então, de forma bem rápida, os elementos ambientais, subsídios, estudos, planos, e agora considerando também o plano diretor, né, a gente traz o artigo 17 do plano diretor, que considera o SAVIO-C, que a gente chama, né, nosso sistema de áreas verdes e unidades de conservação. O artigo 17 fala que o SAVIO-C também é um elemento estruturador a ser utilizado para consolidar o ordenamento territorial de Campinas. Então, com esse conceito também dos sistemas de área verde e unidade de conservação, a gente traz parâmetros específicos, complementando a 207, para aumentar a permeabilidade do solo nessa região, né, para fins de parcelamento do solo nessa região. Aumentar e qualificar área verde e sistemas de lazer, garantir conectividade e proteger e conservar os fragmentos de vegetação nativa. Então, pode passar. E aí agora a gente vai para o texto mesmo proposto, que está disponível no site da Prefeitura e da Secretaria do Verde. Projeto de lei complementar altera a Lei Complementar 207, de 20 de dezembro lá de 2018, que dispõe sobre demarcação e ampliação do perímetro urbano e institui a zona de expansão urbana. Então é na zona de expansão urbana que a gente está propondo esses parâmetros. O artigo 5º fica acrescido à lei complementar. O seguinte dispositivo, pode passar? Então a gente está aumentando um artigo, que a gente está chamando de 12A, que é do capítulo 4, seção 5, que fala da proteção do meio ambiente, né? Na zona de expansão urbana,
deve ser mantido como área permeável no mínimo 30, 35 ou 40% da área total da gleba do parcelamento, conforme anexo 16. Então a gente traz esse anexo novo, né? Em toda a zona de expansão a gente dividiu em 3 cores. Vermelho, a gente está propondo que dobre a porcentagem de permeabilidade. Enquanto a 208 fala que na área urbana de Campinas é 20% de permeabilidade, nessas áreas vermelhas terão que ser 40%. Na amarela é 35% de permeabilidade e nas áreas verdes a gente está trazendo 30% de permeabilidade. Pode passar? Agora eu vou entrando nos parágrafos explicando a questão da permeabilidade ainda, né? Parágrafo 1º. Integram as áreas permeáveis, de que trata o caput, os espaços livres de uso público, ELUP, né? Sempre quando a gente falar em ELUP, espaço livre de uso público, eu estou falando de área verde ou sistema de lazer de um loteamento. Então, integra nessas áreas permeáveis as áreas verdes, os sistemas de lazer e os equipamentos públicos urbanos permeáveis, que depois eu vou explicar também o que é considerado cada um desses itens, né? Respeitadas as condições estabelecidas a seguir. Então, os ELUPs, os espaços livres de uso público, deverão ocupar, salvo maior exigência de legislação aplicável, no mínimo 20% da gleba objeto do parcelamento. Os sistemas de lazer deverão ser apresentados nos termos da legislação aplicável, representando no mínimo 5% da gleba objeto do parcelamento com efetivo aproveitamento. E a gente faz uma tabelinha para mostrar o que a gente está aumentando, então, nessa proporção. Então, áreas permeáveis. Tanto a 208 quanto a resolução estadual acima 80 de 2020, ela fala em 20% de área permeável. Então a nossa proposta ela vai variar de 30 a 40, né? 30, 35 ou 40. Sistema de lazer, tamanho. O que a 208 fala hoje? Que tem que ter no mínimo 800 metros quadrados um sistema de lazer. Uma praça de um novo empreendimento, um novo loteamento, independente do tamanho desse loteamento. O que a gente está trazendo? Que esse mínimo seja em porcentagem. Lembrando que na área rural, a menor área numa área rural, se estiver respeitando a fração mínima de parcelamento, é 20 mil metros nessa área rural, né, nessa zona de expansão urbana. 5% eu já tenho 1.000 metros quadrados para um sistema de lazer. A menor propriedade que eu tenho já é maior do que a 208 traz para a área urbana, né? Então, uma área de 100 mil metros, um parcelamento de solo numa área de 100 mil metros, eu vou ter 5 mil para sistema de lazer. Estou garantindo isso. Mínimo de 20, então, quando eu falo mínimo de 5, se eu adotar 5% para sistema de lazer, a minha área verde já vai ser no mínimo 15%. Né? Então, também já estou aumentando em relação ao que acima 80 traz, que é de 10%. Dos 20% de área permeável, 10% tem que ser área verde. Aqui, para essas áreas, vão ser bem maior que 10% também com essa proposta. Pode passar?